os eleitos não inquirem a Deus. Meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. Meus amados irmãos, os verdadeiros filhos de Deus, os eleitos, os chamados por Deus, por decreto, eles não ficam interrogando a Deus, inquirindo a Deus, buscando explicações a Deus. Eles simplesmente creem, como nós vemos aqui no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, quando houve aquela debandada, quando aquela multidão deixou o Senhor Jesus Cristo, 5.000 foram embora, mais 70 ministros ordenados, e ficou ali aqueles discípulos. E nós vemos aqui que eles não ficaram inquirindo o Senhor Jesus Cristo acerca daquilo que ele tinha dito, mesmo que causasse escândalo, mesmo que trouxesse escândalo para muitos, eles não se escandalizaram no Senhor Jesus Cristo. E as pessoas, quando Jesus estava ali, curando os enfermos, curando os filhos daquelas pessoas, trazendo para elas aquilo que elas queriam, dando a elas peixe com pão, alimentando a eles, trazendo alegria física para eles, aquela multidão acompanhavam o Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele pregou a palavra firme para eles, eles voltaram atrás, se escandalizaram. E o Senhor Jesus Cristo falou coisa aqui para trazer escândalo para eles. Porque desde Gênesis nós sabemos que o sangue foi proibido de comer. Um cristão não come sangue e nem carne sufocada. E aqui nós vemos que o Senhor Jesus Cristo disse: quem não comesse a carne dele, não bebesse o sangue, não teriam parte com ele. E aquelas pessoas se escandalizaram nisso, porque era uma coisa absurda. Nós temos que ver que surge coisas absurdas nas nossas vidas, coisas que levam uns a tropeçarem, outros escandalizarem e outros irem embora, mas alguns verdadeiros afirmar cada vez mais. Por quê? A pregação, o Evangelho, ele faz manifestar o espírito que cada pessoa possui, o que ela é, a semente que está dentro da pessoa. Você vê que quando Jesus falou para aquela multidão, aquilo não mudou as pessoas, simplesmente fez com que elas manifestassem o que elas eram antes da fundação do mundo. Então vamos ler aqui, São João 6, a partir do versículo 48. Jesus disse assim, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu dei pela vida do mundo. E o Senhor Jesus Cristo não deu explicações. E nem sequer os verdadeiros discípulos
ficaram inquirindo a ele, querendo explicação. Eles simplesmente creram, ficaram quietos. E disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Olha, começou o zum, zum, zum ali. Começou os motins, as divisões, as interrogações. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Você vê que ele não deu explicação. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E agora aqui começa. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Tem gente que pode, os eleitos podem ouvir a palavra, porque eles foram pré-ordenados para isto. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disto disse-lhes: isso vos escandaliza? O que eu falei para vocês escandaliza? Vocês estão escandalizados com essa pregação? Disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, pois, isso: eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Esse que é o verdadeiro líder. Já pensou? Uma multidão, uma igreja enorme estava seguindo a ele, e ele pregou a palavra, e eles foram embora, e ficou 12, em vez dele bajulá-los, passar a mão na cabeça deles, eles disseram: vós não quereis também retirar-vos? Agora, é nestas horas que cada um mostra suas cores. Aqui nós vemos Pedro mostrando a sua cor, um verdadeiro eleito, firme, autêntico. Ele não quis inquirir, ele não inquiriu, ele apenas creu. Veja, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Falando de Judas, Deus dá oportunidade para cada um mostrar quem é. Você viu, nós vimos que aqueles todos recuaram, mas a semente eleita, os filhos verdadeiros, eles mostram que em quaisquer circunstâncias, em dificuldades, em coisas assombrosas, em coisas que traz escândalo, que faz muitos tropeçarem, caírem, ir embora, eles permanecem firmes, sabendo
em quem eles têm crido. Para quem iremos nós? Só de ti procede palavras de vida eterna. Que Deus possa nos dar esta graça, que quando vier coisas que geram escândalos, problemas, nós não venhamos ser aqueles que ficam inquirindo as coisas de Deus, mas daqueles que permanecem e que crê e que saibam no que está firmado, que é em Cristo, a rocha das eras. Como Pedro disse, olha, vejamos aqui, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o ungido, o Emanuel, o Deus conosco. Que Deus te abençoe com esta decisão firme, autêntica, e que nunca você venha, ou que nós venhamos inquirir as decisões de Deus. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.